Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre NAC LAN Segments com FortiOS e FortiSwitch, ou seja, vamos isolar e separar dispositivos dinamicamente baseado em suas características. Meu nome é Matheus e esse é o canal SecInfra. Bom pessoal, quando temos FortiSwitches gerenciados pelo FortiGate, a gente pode configurar NAC Policies, ou seja, dinamicamente, o FortiGate irá informar o FortiSwitch para mudar a VLAN da porta que o dispositivo está conectado, aplicando uma VLAN correta. Um dos problemas disso é que é necessário mover o device da rede default para a rede correta, o que vem com isso a necessidade de trocar o IP do dispositivo. Para resolver isso, o FortiLink ele pode dar um bounce na porta, basicamente um shut no shut, para forçar o dispositivo a contatar o novo servidor da HCP e pegar o IP novo da VLAN correta, né? Porém, essa solução pode não ser adequada para todos os casos. Por exemplo, quando temos um dispositivo conectado através de outro dispositivo, como um telefone VoIP, né? Que um telefone VoIP tem duas portas, uma para ligar a rede vindo do switch e outra para ligar o computador do usuário. Isso evita que tu tenha que ter dois pontos de rede no mesmo local. Nesses casos, muito provavelmente vai dar ruim, né? Os dois dispositivos, tanto o telefone VoIP quanto o computador, vão ficar na mesma VLAN e provavelmente não deveriam, né? O telefone VoIP ficar numa VLAN separada para VoIP e o computador em outra VLAN. Pensando nisso, desde a versão 7.0.1 do FortiOS e do FortiSwitch OS, foi introduzido o NAC LAN Segment. Basicamente, o dispositivo vai receber um IP sempre de uma mesma VLAN default, independente de qual VLAN segmentada ele foi designado pelo FortiOS. Ou seja, ele não vai precisar ficar trocando de IP, mas ainda assim ele vai ter um isolamento físico dos hosts dos outros segmentos. Então, nesse laboratório, a gente vai criar uma NAC Policy para um dispositivo com sistema operacional Ubuntu, verificar se ele pegou a VLAN correta, mostrar alguns comandos úteis para troubleshooting e, após isso, iremos testar se de fato ele ficou isolado de dispositivos que deram match em outra NAC Policy ou que não deram match em nenhuma NAC Policy e ficaram na VLAN default. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui no nosso FortiGate, vamos vir aqui então o FortiSwitch VLANs, né? A gente vai editar essa NAC Segment FortiLink. Beleza? Nessa aqui a gente vai habilitar então ping e Security Fabric Connection. A gente já tem um DHCP Server aqui. E aqui a gente vai dar um OK, então. Tá? A gente vai criar uma nova VLAN. Né? Então essa VLAN vai ser Ubuntu Segment. O VLAN ID a gente coloca aqui 4000. Tá? A gente não vai colocar IP. A gente não vai marcar nada de administrativa access e também não vamos ter DHCP server, tá? Vai ser uma VLAN bem simples. Vamos dar um OK. Beleza. Agora vamos aqui em NAC Policies. Por default, esse NAC Policy está desabilitado, tem que habilitar ele no Feature Visibility. Vamos editar aqui, né? FortiLink. Então a interface primária vai ser o NAC Segment. Onboarding VLAN vai ser a Onboarding FortiLink. E Segment VLANs a gente vai adicionar aqui a Ubuntu. Beleza, agora vamos dar uma nova NAC Policy. Então vamos botar aqui o nome, Ubuntu NAC Policy. Todos os FortiSwitches. Descrição não precisa botar nada. Categoria vai ser Device. Aqui a gente vai botar um MAC Address Wildcard. E aqui em Operation System a gente vai marcar Ubuntu. Apesar de ser o Ubuntu que a gente vai usar, ele é detectado como Ubuntu também pelo FortiGate, tá? Bounce Port a gente pode desabilitar. Assim, vamos botar aqui Ubuntu Segment. E vamos marcar aqui para ele adicionar para um objeto dinâmico. A gente vai criar esse objeto dinâmico.
Então vamos criar esse Dynamic Ubuntu Segment Clients. A gente vai selecionar ele. E aqui vamos dar um OK. Vamos deixar desabilitado por enquanto. Vamos criar então uma policy para permitir acesso à internet desse nosso amigo. Então, Ubuntu Segment to Internet. Então, vamos pegar aqui Next Segment. Outgoing Interface vai ser a porta 1. Isso, a porta 1, que é a nossa internet. A origem, então, vai ser nosso objeto dinâmico. E o destino vai ser all. Então, aqui em serviço, eu vou botar all. E vou deixar uma policy bem tranquilo aqui, tá? Vou marcar os sessions para a gente ver os logs, se for necessário. Beleza. Agora a gente vai precisar trocar a porta, o modo de operação da porta, né? Então, em FortiSwitch Ports, né? E aqui no nosso switch 3, a gente vai pegar a porta 4 e vamos mudar o modo para NAC. Porta 7 do switch 2, vamos botar em modo NAC também. Aqui no nosso Fort Manager, a gente vai ver que a gente configurou o nosso IP. A porta 2, né, eu botei o IP 10.255.13.254. Se a gente vir aqui no Ubuntu, eu estou pingando aqui o 10.255.13.254. Bom, pessoal, aqui então a gente tem um Ubuntu, né? E um Fort Manager no mesmo, um NAC Policy, e ambos estão na onboarding. E daí a gente viu que eles estavam se comunicando. Agora então eu habilitei aqui então a NAC Policy do Ubuntu, NAC Policy, né? Se a gente vier aqui em Diagnose, Switch Controller, Mac Device, NAC, NAC No, vai ver que ele já detectou aqui o nosso Ubuntu na porta 4 do Switch 3. E agora, dá um IP A, a gente vai ver aqui que a gente continua com o mesmo IP, né? 10.255.13.2. Porém, agora a gente não está mais conseguindo pingar o Fort Manager. A gente dá um Diagnose Packet 255.13.254. Ó. Ele simplesmente não consegue. Mas ele consegue pingar o gateway. E se a gente vier aqui no Fort Manager, né? 10.255.13.1, consegue pingar o gateway também, mas não consegue pingar esse Ubuntu, porque ele ficou isolado. Então, aqui no nosso FortiGate, a gente pode vir aqui FortiSwitch Ports. A gente vai ver que aqui a porta do Fort Manager, ele continua pegando a default. Mas a porta 4 aqui no nosso FortiSwitch 3, ó, Dynamic VLAN, Ubuntu Segment. E se a gente vier aqui no nosso address, a gente vir matched address, a gente vai pegar aqui o nosso MAC address do nosso Ubuntu. Se a gente vier aqui, show switch VLAN, 4000, vai ver aqui, ó, o description Ubuntu segment config member by Mac. Então ele pega o MAC address do dispositivo e adiciona aqui nessa regra. Aqui também no nosso host 2, a gente pode ver que a gente já está tendo internet aqui, resolvendo nomes.
E a gente vê que aqui no na nossa policy que a gente criou, vai ter hit. Beleza. Tem esse outro comando aqui, que é diagnose user device get bottleneck. Ah, aqui eu tô no switch. Então aqui, ó, no FortiGate, né, diagnose user device get, né. Então ele vai me dizer OS Lubuntu, host Lubuntu. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero ter trazido algo diferente aí que não é comum da gente ver no dia a dia, né? Uma feature meio nova, se for ver, né? Acredito que não tem muita gente utilizando ainda, né? Então eu achei legal trazer aqui para todo mundo ficar conhecendo essa possibilidade, né? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seus comentários abaixo, né? Se você gostou do conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e colegas e não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Até a próxima, galera!